Acompanha, seja muito bem-vindo ao Pode Conectar, o podcast do Portal Radar, que traz para você informação e entretenimento da melhor forma. E hoje nós estamos recebendo aqui ela, a nossa querida coordenadora nacional do CREA Júnior. Para quem não sabe o que é, vocês vão conhecer hoje. Então seja muito bem-vinda, Milena. É uma honra receber você aqui. Então, você pode se apresentar, né, para os nossos seguidores, claro. Para o pessoal do Portal Radar, o pessoal do Pode Conectar. Pronto, perfeito. Obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite de estar aqui com você. É uma grande honra representar hoje o maior programa, né? Na verdade, o CREA, né? Nós somos o CREA Júnior, pertencente ao maior conselho de classe da América Latina, né? Que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, pensando em abranger desde a faculdade os acadêmicos, em 2000 ainda estava aí nascendo, né? Mas o programa é desde 2000, nasceu no estado de Minas Gerais. Hoje estou aqui representando, fui eleita para esse ano de 2026, a coordenadora nacional do programa CREA Júnior, tenho 25 anos, acadêmica de Engenharia Civil, hoje no 8º semestre, então... muito obrigada, Bruna, pelo convite. Saiba que estou sempre aqui, portas abertas, e também ponho o CREA para a disposição, bem como a presidência, a presidente Adriana, que está licenciada, vindo e concorrendo às eleições que vai acontecer no dia 3 de julho. Então, ponho eu e todo o conselho à sua disposição. O CREA Júnior, na verdade, assim, quando a gente pensou em trazer o CREA Júnior, né? Porque a gente está trazendo o CREA Júnior para que as pessoas elas possam conhecer. Eu costumo falar para as pessoas que eu falei sobre o CREA Júnior, a pessoa pergunta, mas eu sei o que é o CREA, o que é o CREA Júnior? É basicamente o CREA dos universitários. Perfeito. É basicamente isso, mas eu quero que tu explique, que conte para as pessoas, fale o que é o CREA, de repente como surgiu, o que as pessoas elas podem esperar de repente do CREA, sabe? Coisas assim que tu acha que é necessário para a pessoa entender o trabalho, conhecer um pouco do projeto. Perfeito. Bom, eu vou abranger um pouco aqui no estado. Sim. Aqui no estado do Pará, nós nesse ano de 2026 completamos 3 anos, né? E o CREA Júnior justamente foi pensado num déficit muito grande que o CREA, o conselho, já tinha, né? Então, qual era o déficit? Um dos déficits maiores que o CREA tem é profissionais formados que não sabem formular uma RT. Ah, Milena, o que é uma RT? É uma anotação de responsabilidade técnica. Todo projeto que nós formos fazer enquanto profissionais, a gente precisa formular. Então o CREA pensa, a gente está tendo muitos déficits, então bora ali abranger desde a faculdade que a gente ensina eles, para que eles tenham esse conhecimento e quando chegarem formados, eles já saibam de alguma forma ali como é que funciona o conselho, como é que funciona o CONFEA, que é o Conselho Federal. E, enfim, então aqui no Pará existe há 3 anos, mas a nível nacional já existe aí há 26 anos, né? Então, assim, no CREA Pará, que a gente teve um pouco dessa relutância, vamos chamar assim, de que eles fossem aprovados aqui no estado. Por quê? Porque a nível nacional existem os CREAs, né? E cada um tem o seu ano de criação. E o Pará é um dos mais antigos. Aí a gente vai fazer os nossos 92 anos, 92, 93. Ixi, agora vão me brigar aí, vocês vão ver esse podcast. Lembra direito. Mas aí, como assim a gente não tinha um programa? E aí havia assim, um pensamento assim, que era tipo assim, os acadêmicos vêm para que tirem o meu lugar, né? Infelizmente tem pessoas que pensam que desde a faculdade a gente vem para tirar o lugar de alguém. Mas, na verdade, nós, enquanto acadêmicos, nós viemos para ocupar os nossos lugares enquanto acadêmicos dentro do conselho de classe. Então, o CREA Júnior, ele vem aí dando esse suporte desde o primeiro semestre que tu entras na faculdade. Você pode se inscrever em qualquer estado do Brasil, onde nós temos o CREA Júnior. Hoje, a nível nacional, eu represento aqui no estado. Nós temos, cada estado tem a sua coordenação, e a gente traz mini-cursos, palestras, cursos, visitas técnicas que outrora dentro da faculdade às vezes tenham essa dificuldade. Por exemplo, aqui a gente tem muito acesso a Guamá Resíduos Sólidos aqui no Pará, que nós temos acesso livre, eles também cedem, enfim, vans para ir buscarem acadêmicos. Então o CREA Júnior veio justamente para dar esse suporte para que a gente conseguisse pegar o acadêmico e tirar um pouco da faculdade e falar assim, essa é que vai ser o teu futuro trabalho. É aqui que tu vais exercer a tua função enquanto engenheiro agrônomo, geocientista, enfim,
para te teres a ideia, são 322 engenharias. Então, existe engenharia para tudo que vocês possam imaginar. Então, o CREA Júnior veio justamente para dar esse suporte desde a faculdade ali para os acadêmicos dos 322 títulos pertencentes ao nosso conselho de classe. É como se fosse aquela experiência que o com experiência o recém-formado não tem ainda. É mais ou menos isso. Sim. Só para a gente clarear a mente de quem vai assistir, porque assim é muita coisa. Sim. A gente olha assim, né? São acadêmicos e tal, é uma responsabilidade muito grande, porque todo tipo de obra, todo tipo de situação tem que ter um engenheiro para, né, dar RT e tal. Não se constrói nada sem que tenha uma anotação, exato, uma autorização, uma responsabilidade. Tem que ter uma responsabilidade. Então, assim, é algo muito sério, né? Então, vamos dar uma segurada aqui no CREA, rapidinho. E eu quero saber, para quem não conhece, porque muita gente ouve falar a Milena Gonçalves, a coordenadora do CREA Júnior Nacional hoje, Sim. né? Mas quem é a Milena, além desses títulos? Fora essa bagagem toda que tu vens, né, construindo, vens adquirindo ao longo desses anos que tu estás no CREA. Perfeito. Acho que eu gosto muito de contar, Bruna, uma experiência que, assim, quando eu tinha 4 anos de idade, a minha mãe colocou para mim fazer natação. Porque eu sempre fui muito elétrica, então ela falou assim mesmo, não, vou colocar ela para fazer natação que ela vai cansar. Ela vai sair da escolinha de manhã, de tarde ela vai nadar e depois ela vai chegar cansada em casa. Foi um reverso, porque eu voltava mais elétrica, ali a gente ia nadar, aí tinha amiguinhos, enfim. Então, assim, eu sou muito elétrica. Então, a Milena, desde ali dos 4 aninhos, eu venho ali numa trajetória da natação, né? Nadei ali até os meus 12, 13 anos, campeã norte, campeã aqui no estado do Pará. E, assim, sou muito, assim, amo minha mãe, amo meu cachorro Poseidon, então eu sou muito também família. Então, eu gosto de dizer que Milena, eu sou muito, assim, desbravadora. Vamos dizer que existe uma coisa que falem que eu não posso, parece que eu vou lá e falo, eu posso, e eu vou conseguir. Então, eu gosto muito de contar essas coisas, que, por exemplo, aqui, acho que a gente vai entrar um pouquinho mais nesse ponto, mais à frente, mas já dando, assim, um breve resumo, é que as pessoas duvidaram muito que eu pudesse estar onde eu estou hoje. Então, assim, quanto mais as pessoas duvidam, mais eu vou lá e provo que elas estão erradas. Então, se pôr à disposição, dar o nome ali para onde te colocarem que você vai dar o seu melhor. Então, hoje, Milena, eu me vejo muito intrépida, muito audaciosa, muito assim, que se tiver um problema a gente vai lá e resolve, não tem tempo ruim. Por exemplo, hoje acho que eu tenho umas 4 reuniões, enfim, eu falo para os meninos que trabalham comigo, hoje eu tenho uma equipe a nível nacional de 64 pessoas, que eles me assessoram nessa parte com os estados. Então, hoje eu consigo ter aí essa equipe que eles me ajudam, mas mesmo assim eu gosto de estar à frente, porque a gente precisa demandar. Mas eu, Milena, gosto sempre de trabalhar. Tem a parte administrativa, mas eu gosto de sempre estar com a mão ali fazendo o trabalho braçal, né? Então, essa sou eu. Por falar em trabalho braçal, sim, tu és acadêmica do 8º período de engenharia, mas não é qualquer engenharia, é engenharia civil. Vale ressaltar que é engenharia civil. Por favor. A engenharia civil, ela não é uma engenharia muito ocupada por mulheres. Exato. Não é. Eu não sei, na verdade foram poucas as vezes que eu vi uma engenheira civil, tipo, mulher. Então, assim, isso pra ti, em algum momento te trouxe quando tu decidiu, vou fazer engenharia civil. Porque tinha outras, sim, mas queria a civil. Quando tu decidiu, tu chegou no momento que tu disse, não quero mais, isso não é pra mim, não, isso aqui tá muito difícil, então, deixa eu pensar melhor pra ver se é isso que eu quero mesmo, ou isso sempre foi um sonho? Não foi um sonho. Quando eu era criança, eu sonhava em ser advogada. Eu queria ser desembargadora. E aí, o meu sonho era me formar em direito, né? Então, chegou um certo tempo que eu descobri que direito é muita leitura. Aí eu falei, não é pra mim. Não vai tá dando certo. Então, eu me encaixei na engenharia. Por quê? Porque além de digamos assim, ficar nessa parte administrativa, eu gosto de estar em loco. Por exemplo, a engenharia, ela cria, ela te põe ali no canteiro de obras. A engenharia civil em si, infelizmente, ainda majoritariamente ocupada por homens, né? E historicamente também ainda tem isso. E hoje infelizmente, quando eu iniciei, né, decidi vir para engenharia civil dentro da minha própria casa, né? Eu vi, tipo assim, engenharia civil para mulher, como assim? Nada a ver. E hoje, na minha turma, onde eu ainda vou me formar, né?
de 30, mais ou menos, alunos, 3 são mulheres, para você ter ideia de como ainda a gente ainda tem essa parte aí que ainda é muito masculina a engenharia. Mas dentro próprio do CREA, a gente tem esse programa que se chama Programa Mulher, que é justamente para fomentar a mulher dentro da engenharia, não só civil, mas Sim. de todas as engenharias. Partindo também, né, dessa questão do CREA, como foi que surgiu esse desejo ou, de repente, esse convite para ingressar no CREA? Porque alguém tem que ter te apresentado, Sim. né? Alguém te apresentou e disse, tem um programa assim, que é para os universitários, de repente vai te dar uma bagagem aí para o teu futuro, para a tua formação. Como foi que surgiu? Bom, lá em 2023, eu recebi a visita de uma integrante do CREA na faculdade onde eu estudo. E aí ela falou um pouquinho sobre, né? Só que naquela época, em 2023, o programa ainda estava em aprovação aqui no estado, né? Estava passando, enfim, pela plenária, o presidente, etc. E aí nós ainda não tínhamos esses benefícios, tudinho como usufruir do programa e tudo. Só que eu já fui, como ela falou para mim, eu falei, poxa, então se ela falou, deve estar aqui essa situação, vou procurar nos outros estados. E realmente já tinham em outros estados, como bem ele lá iniciou em 2000. Então já existe há 26 anos a nível nacional, mas no Pará existe há 3. Júnior, no caso. O CREA Júnior, a nível nacional, existe há 26 anos. E aí foi que então eu fiquei assim, esperando aqui no estado, mas já me informando em outros estados como é que funcionava. E aí, quando deu ali virada de 2023 para 2024, teve as candidaturas para a coordenação estadual, eu me candidatei, não fui aceita. Aí eu me candidatei para a diretoria, não fui aceita novamente. Aí, quando fui ali pro meados de maio de 2024, surgiu uma vaga. Eu me candidatei, aí eu fui aceita. Participei em 2024 da diretoria estadual, 2025 fui eleita coordenadora estadual e 2026 fui eleita a nacional para estar exercendo meu cargo nesse ano. É muito interessante a tua história, né? Tu fizeste outras 2 vezes, podia ter desistido, ter parado ali. Sim. Mas insistiu em fazer novamente. No ano seguinte, foi eleita coordenadora estadual. Com certeza, para ter, né, ingressado para a coordenação nacional, deve ter se destacado. O que tu dirias assim, porque muitos estudantes, até mesmo no curso de jornalismo, acho que em todos os cursos, né, uma questão acadêmica, acha que é só ir para a faculdade, estudar e tal, não procura fazer coisas extracurriculares, fazer uns cursos que a universidade oferece, ou se envolver com outras coisas. O que tu dirias para esses estudantes, assim como você, porque você ainda é estudante, né? Que hoje tem essa visão, né, de só ir para ali, aprender aquilo ali, de repente conseguir uma oportunidade, talvez conseguir uma oportunidade lá na frente. O que tu diria para essas pessoas hoje? Eu diria que hoje até com bacharel já é difícil. Imagine só sem nenhuma experiência, nenhum QI, que a gente costuma dizer, que é o que indica. Então, dentro do programa CREA Júnior, a gente justamente já tem essas vivências com profissionais e empresas da área, que é justamente para a gente aumentar essa base de network, para quando a gente se forma não fique aquela ruptura de faculdade e vida real e tu fique sem saber o que fazer. Então, o CREA Júnior vem para isso também, né? E aí, justamente desde a faculdade, a gente vai trazendo esse network, essa vivência com o pessoal para que tu não tenhas esse impacto tão grande, sabe? Então, eu diria para os estudantes, todo projeto, toda oportunidade que vocês tiverem, assim como eu, se ponham à disposição, participem, estejam ali presentes, porque isso é muito interessante. Talvez tu penses, ninguém está olhando. Não, em algum momento alguém está te observando e aí está só esperando tu te formar para te chamar. Porque hoje em dia, eu particularmente, estou no 8º semestre, faltam 2 semestres para me formar, mas eu já viso ali o meu mestrado, quem sabe uma MBA, como é que eu vou cursar ou como é que eu vou fazer esse trajeto. Então, com bacharel hoje já é muito difícil. E aí, então, a gente tem que pensar sempre além. A gente tem que ir além porque se fosse fácil ali, o caminho é grande, tem bastante gente. Então, procurei por uma parte mais difícil ali, vai para uma liderança, procurar um projeto, alguma coisa que consiga te engajar já na área desde a faculdade. Por exemplo, tu tocaste nesse ponto, eu já recebi propostas de empresas e engenheiros que falaram, Milena, avalie esse projeto para mim. Falei, não, gente, espera lá, ainda não estou formada, mas espera lá, eu tenho uma amiga que ela é fera. Aí eu já indico os meus colegas ali que já são formados para pegar o projeto, bem como eles farão comigo quando eu estiver formada. Assim eu espero, né? Senão eu vou cobrar. Vamos lá. Coordenadora nacional, né? Um cargo assim, tipo, eu, no meu ver, né, que não entendo muito dessa parte da engenharia, mas no meu ver é uma
né, é algo top para um acadêmico, né, de qualquer curso, tá? Ter um cargo que se envolve com outros engenheiros, de repente, né? Tá ali com a presidente do CREA do Estado, né? A gente sempre acompanha e vê que tu sempre tá ali, né, envolvida nas ações, nas coisas, ela tá realmente nesse período de campanha, né, e tá sempre ali. Pro CREA também, pro CREA Júnior, né, também tem uma eleição. Sim. Não é simplesmente, foi eleita, mas foi eleita como? Foi eleita por quem? Sim, Quem sim. foi que elegeu? Entendeu? Para tu ser eleita, eu quero saber assim, eu quero que tu me conte quem foi que te elegeu, como foi esse período, né, de campanha, acredito que deve ser também. Sim, muito turbulento. Um período de campanha tipo política. Não deixa de ser uma política, né? Só que dentro do CREA, né? Isso, eu e a presidente Adriana, que hoje ela está licenciada do CREA Pará, a gente é muito mãe e filha, ela me trata muito próximo. Então a gente costuma ter um bordão para essa época de eleição que é voto a voto. Sempre a gente vai procurando ali voto a voto. Mas basicamente, para resumir como que eu fui eleita, a nível estadual, todos os 27 CREA Júniores, todos os 27 CREAs que tem os CREA Júniores, tem um representante estadual e ele tem a sua equipe lá. Sim. Esse representante estadual, ele tem um poder de voto. Somente ele? Somente ele do Estado. Somente ele do Estado tem o poder de voto para eleger a coordenação nacional para o ano seguinte. Então, o que aconteceu no ano de 2025? O encontro nacional do CREA Júnior aconteceu aqui em Belém, no estado do Pará. E aí vieram os 27 representantes para cá, bem como as suas equipes, trouxeram os membros e etc. Mas só eles têm o poder de voto. E aí a eleição foi bem acirrada, né? Fomos 3 colegas que no caso, disputamos para a coordenação titular, porque tem o meu adjunto, que é o Leonardo, que ele é do Maranhão. Mas fui eu, daqui do Pará, foi a Daniela, de Minas Gerais, e a Carol Coutinho, do Espírito Santo. Eu fiquei com 8 votos, a Carol ficou com 7 e a Dani ficou com 5. Então bem foi acirrado, uma eleição, né? muito acirrada. Mas eu costumo dizer que a gente tem o mesmo propósito. Então passou a eleição, a gente volta ao normal, a gente se ajuda, porque a gente não está aqui por cargos ou coisas, a gente está pelo CREA Júnior. Até porque eu costumo muito dizer, quando eu estou com a presidente Adriana, eu pergunto para ela qual é o salário dela. Para quem não sabe, salário não existe salário para presidente de CREA. Ela não recebe nada para aquela função que ela tem. Nada. Bem como os conselheiros do CREA, bem como eu, nossos cargos são honoríficos, ou seja, cargos de honra que a gente recebe para exercer. Logicamente... Recebe o cargo. Sim. Exato, somente o cargo. Logicamente, se eu preciso me deslocar para uma demanda no Acre, como daqui a 2 semanas eu vou precisar, o conselho vai me custear porque eu vou exercer o meu cargo honorífico. Sim. Lá para fazer toda a situação que vai precisar no estado do Acre, Rio Branco, no caso. Mas a gente não recebe nada e a gente trabalha porque a gente ama e a gente quer ver essa evolução do programa e do conselho. Então, essa minha eleição foi assim que ocorreu aqui no estado do Pará. Esse ano de 2026 nós teremos no estado de Santa Catarina, Florianópolis, que aí vão eleger para o ano seguinte essa coordenação nacional. E assim, Bruna, uma coisa bem legal da coordenação nacional é que, como estudante, ela te dá uma visibilidade muito grande, sabe? Hoje a gente consegue ter essa visão a nível nacional de profissionais que, por exemplo, outro dia eu fui numa faculdade e o pessoal falou assim pra mim, nossa, eu queria muito tirar uma foto contigo e te conhecer. Eu falei, gente, como assim, entendeu? Então são coisas que vão acontecer que as pessoas te admiram pela tua trajetória e pelo que tu fizestes, mas que para mim acabou sendo uma coisa natural, e quando isso acontece comigo eu fico muito feliz, porque eu sei que o trabalho que eu venho exercendo está alcançando realmente o real objetivo. É muito bacana a gente ouvir isso. Quando eu pensei em ti para trazer aqui, para contar um pouco da tua história, eu lembrei de alguns detalhes que eu achei muito interessantes. Inclusive, assim, tu falar agora o fato de não receber e tal para isso, é muito interessante, porque realmente a pessoa ela não, só faz um trabalho que ela não recebe se ela tem amor por aquilo, se ela gosta daquilo, senão a pessoa não faz, isso é um fato. Mas sobre a responsabilidade, porque é uma responsabilidade, sobre a responsabilidade de liderar, digamos que o Brasil todo, porque em todos os estados tem o CREA Júnior. Então, como que tu tivesse diante dessa responsabilidade? Sim. Bom, a responsabilidade ela é muito grande. Hoje são 27 CREA Júniores, né, que existem em cada estado do Brasil. Uns a gente tem uma nomenclatura diferente, que se trata CREA Jovem, mas mesmo assim também a gente gerencia, tem o mesmo objetivo, e a gente gerencia aqui também pelo nacional. Então, a minha equipe que trabalha direto hoje comigo são 61 pessoas, são 61 pessoas, contando com o Léo, comigo 62, a minha equipe.
além de todos os coordenadores estaduais, adjuntos e membros, acho que a gente passa aí mais ou menos de uns 40 mil membros, 50 mil membros. Então, assim, tudo que acontece em cada estado eu tenho ciência. Se acontece, de repente, um problema, eu também tenho ciência. Então, hoje eu costumo dizer que a minha coordenação nacional e da estadual, que eu também fui coordenadora estadual aqui no Pará, é um pouco diferente. A estadual, ela te pede mais presencial e a nacional te pede online. A todo milésimo eu recebo uma mensagem falando de alguma coisa. Mas, assim, é uma responsabilidade muito grande. A outro ponto, que é também tão grande, é muito legal, porque, assim, é alcançar o pessoal. Hoje eu exerço mais administrativamente. Antes era estar lá, tipo, trazer aqui na Estácio, trazer em outras faculdades como é que funciona o programa. Mas hoje eu consigo administrar a nível nacional e saber qual o alcance tendo e também organizando todo mundo como é que fica. Hoje a gente vai ter reunião com alguns estados, amanhã, enfim, sexta é a eleição. Então tem várias coisas que acontecem, mas a nível nacional a gente faz esse gerenciamento e também faz também como é que se diz? A gente orienta eles, porque existe um regimento, existe tudinho como é que funciona o programa, então a gente está sempre ali falando, isso pode, isso não pode. Sim. E sempre cuidando do programa. Senão eles podem se empolgar e quando já estão fazendo até... Não, Deus o livre. Ravens. Já pensou? Meu Deus, não. Responsabilidade, gente, pelo amor de Deus. Por favor. Vamos lá. Tu achas que ainda existe espaço para esse preconceito na engenharia, como nós falamos anteriormente, né? Nessa questão da engenharia civil? Pelo menos, não é um preconceito, mas é uma coisa que a gente não costuma ver. Tu achas que ainda acontece muito isso? Ainda tem espaço para isso? Ou tu tem visto que a cada tempo que passa tem diminuído, né? Porque tu já fez o quê? 4 anos, né? Sim. São 5, o curso são 5 anos. Então, tu já fizeste 4. Com a tua vivência nesse período, tanto em sala de aula, tanto com a tua família, tu já falou, né? Mas, assim, com as pessoas no próprio CREA mesmo, os engenheiros com quem tu precisa lidar em alguns momentos. Sim. Infelizmente, há, sim, ainda essa situação de preconceito em questão só por você ser mulher, né? Sim. Que mulher é uma grande honra para mim, né? Para você também, eu acredito, Bruna, porque assim, mulher a gente gera vidas, né? Bem como a Bela. Então, eu acredito que a gente ainda, infelizmente, ainda tem esse preconceito, mas hoje, dentro do conselho, a gente já consegue identificar uma grande mudança das mulheres ali na liderança e também ocupando lugares. Eu posso citar, né, a Adriana Falconeri, aí depois de 90 anos do CREA Pará, a primeira mulher eleita presidente do CREA. Então, assim, depois de quantos anos? 90 anos. 90 anos existindo o CREA, ela é a primeira mulher eleita a presidente, bem como várias outras situações. Eu sou a primeira mulher eleita do Norte, coordenadora nacional, depois de mais de uma década, né, que foi o Saulo, do Amazonas, e agora ele vem em 2026, em 2012, 2011, coordenador nacional. Permaneceu nesse período todo, não? Não, ele permaneceu só um ano, porque o mandato é de 1 ano. E aí eu vim agora. Então, assim, ainda há essas quebras de barreiras que precisam ser feitas, mas eu costumo dizer que eu já quebrei abri caminhos e agora a galera já pode trilhar na tranquilidade. Nessa mesma pegada, o que tu acha que precisa ser feito, assim, para que mais mulheres ocupem esses espaços? Tu acha que as próprias mulheres mesmo, de repente criarem situações, irem lá e meter a cara e, sabe? Sim, acredito que é isso mesmo. A gente precisa tirar isso, essa venda de achar... Ai, desculpa. A gente precisa tirar essa venda de achar que engenharia é só de homem, de agronomia é só de homem. Não, é de mulher também. A gente precisa se pôr à disposição. E a gente precisa ser mesmo de garra, porque, infelizmente, ainda há muito preconceito. Aí a gente está numa época eleitoral no conselho e a gente vê muitas pessoas falando é mulher, não consegue, não tem entendimento. Mas, enquanto mulher, a gente precisa aí se pôr à disposição, ter a garra e falar que é o meu momento, é o meu lugar. Não tem dessa que a engenharia é só de homem, não. A engenharia também é de mulher. Não só engenharia, agronomia e as geociências. Teve algo durante esse período que te fez duvidar da tua capacidade? Teve sim, com certeza. Acho que assim, a gente vê, às vezes, situações que acontecem durante a trajetória ali, que a gente fala, caramba, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter de alguma forma abordado algo mais inciso, ou poderia agir de outra forma. Mas aí a gente também não pode ficar se martirizando, né? A gente não pode ficar dessa forma, a gente precisa pensar para frente, precisamos aí sempre pensar positivo
e acreditar em nós mesmos, né? Que não Sim. acredita em nós mesmos, quem é que vai acreditar? Tu achas que ainda tem uma visão distorcida assim sobre o norte, sobre a Amazônia? Porque lá do Pará, lá, tipo, as pessoas de fora, elas ainda têm essa visão distorcida, como se Muito. não fôssemos capazes de ocupar esses lugares? São muito. Infelizmente, ainda tem essas situações, principalmente ali da parte sul, sudeste, ainda há esse preconceito de que penso que a gente anda... Em dezembro mesmo, 2025, que estiveram aqui, pessoas achavam que a gente andava aí com jacaré ou tinha coisas na rua assim desse tipo, que pra gente é muito cômico, mas que infelizmente eles ainda têm essa visão, sabe? E muitas Sim. vezes tem a visão de uma forma porque realmente não tem o conhecimento e outros porque realmente querem taxar a gente assim de leigo, entendeu? Mas ainda tem, eu mesma sofri isso, preconceito por ser do norte, não teria o conhecimento ou não teria toda a situação. Pra gente já ir, né, encerrando, eu queria saber contigo, como que tu lida com essa pressão de ser referência para tantas pessoas? Porque hoje, no teu meio, tu és referência para os universitários, para as pessoas que te acompanham, as pessoas que tanto te seguem nas redes sociais, te acompanham de longe, as pessoas que são coordenadas, não te conhecem pessoalmente, mas são coordenadas por você de alguma forma. Pra mim, eu já não levo muito como pressão, eu já levo muito assim de uma coisa natural que eu venho exercendo ali porque eu gosto e acredito que a gente pode impactar muito mais vidas do que a gente já está impactando. Então, pra mim, não é pressão, eu vejo como assim uma honra, sabe, Bruna? É uma coisa muito legal de você poder ajudar as pessoas com que outrora também você foi ajudado. Eu entendo. Quem é a Milena quando não está trabalhando no CREA? Eu sou nadadora. Ela é nadadora. O que faz tu desligar a tua mente? A água É uma terapia. é a minha terapia. Agora a gente vai fazer aqui um ping-pong. Eu vou te perguntar, não vou te dizer para tu me responder em uma palavra só, porque às vezes é quase impossível, né? Mas eu vou te fazer perguntas breves e tu vais me responder de forma direta. Perfeito. O mais direto possível. A engenharia em uma palavra. Transformadora. Uma mulher que te inspira. Mamãe e Adriana Falconeri. Era só uma mulher. São duas. Mas tem que falar a mamãe, né? Tem que ter a mamãe, mano, senão. Um sonho. A curto prazo, me formar. A longo prazo, ter a minha empresa. Um medo. Não realizar meus sonhos. Uma qualidade sua. Intrépida. Um defeito. Às vezes eu sou muito intrépida. Tem que parar um pouco, eu não vejo. Acho que às vezes eu sou pra frente demais. Exato. Foi isso que ela quis dizer, tá, gente? Um lugar no Pará que todo brasileiro deveria conhecer. Alter do Chão. Inclusive, vamos estar alinhando uma viagem para Alter do Chão, para conhecer. Uma música que representa esse momento da tua vida. Tem coisa boa chegando. Também? Tem algo Ela é até cantora. acontecendo. Eu não sei o nome, mas eu lembro daquela assim. Liderança é... Renúncia. Eu fiquei até impactada agora. Se a Milena de hoje encontrasse a adolescente que estava escolhendo uma profissão, o que ela diria para ela? Mete ficha que vai dar certo. Acho que tu tá no caminho certo. Que marca que você quer deixar, né, para a engenharia brasileira? Qual é assim, o que tu pensas assim mais lá na frente? Já está construindo, né? Mas o que tu quer deixar para as pessoas que vão vir depois de ti? Se eu conseguir, todo mundo consegue. Como que você gostaria de ser lembrada daqui a 20 anos? Alguém que abriu caminhos e que veio do norte e que quebrou muitas barreiras. Isso é importante, né? E para aquela menina que sonha em ser engenheira, né? Sempre tem uma menina assim como você, Sim. que também quer ser engenheira. Né? E não é qualquer engenharia, é a engenharia civil de repente, né? Mas para qualquer tipo de engenharia vai se aplicar essa mensagem. Que não se acha capaz, muitas das vezes as pessoas até querem, mas não se acham capazes, né? Qual a mensagem que tu deixas? Eu deixar que esse é o nosso momento, a gente tem muitas mulheres representando, eu mesma a nível nacional estou, então bora aproveitar, mulher entende mulher e muito mais já abriram esse caminho para que a gente nós pudéssemos trilhar. Então,
Incapacidade, medos, receios, todos nós temos. Mas a partir do momento que a gente coloca um foco, independente de qualquer coisa, a gente consegue ali chegar no nosso objetivo final. Então, chegamos, né, aos últimos instantes do nosso Pode Conectar. Quero agradecer a Milena. Muito obrigada. Falou junto comigo. Muito obrigada por ter, né, disponibilizado um tempo para estar aqui com a gente. É muito importante essa interação, né, entre acadêmicos principalmente, Sim. Porque a gente vai incentivando outras pessoas que podem estar aqui no nosso lugar daqui com uns anos. E quero agradecer também ao Centro Universitário Estácio, que proporcionou para a gente aqui esse espaço, Muito esse obrigada. momento. Tá? O Pode Conectar, ele é o podcast do Portal Radar. É um podcast que tem crescido ao longo dos meses e que é um projeto que tem se desenvolvido também de cunho acadêmico, né, que tem tomado aí uma proporção muito grande e nós temos a certeza que vamos desenvolver muito mais. Então, quero agradecer a Milena, ao Centro Universitário Estácio, a toda a galera da nossa produção. Esse episódio fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.